No vídeo de hoje vamos tratar sobre casamento de impedância. Continuando ainda sobre linhas de transmissão, a gente tem que existem vários parâmetros de interesse que a gente tem que trabalhar, né? A gente viu em vídeos passados, por exemplo, a impedância característica de uma linha e vários outros parâmetros. E nesse trabalho a gente vai discorrer sobre o casamento de impedância, o porquê que é interessante a gente atingir esse casamento, o que é o casamento de impedância, e a gente vai ver alguns circuitos e métodos para a gente atingir esse objetivo. A gente sabe que cada linha de transmissão possui uma impedância característica, como a gente viu em vídeos passados, né? Então, por exemplo, se eu quiser unir dois estágios distintos de um circuito, ou se eu quiser, por exemplo, transmitir alguma coisa, eu vou precisar de uma antena e um transmissor, e eu vou ter que casar esses dois, né? Para que eu tenha uma transferência efetiva de energia, né? Que eu perca o menos possível de energia nessa transição. E aqui embaixo a gente tem uma imagem que traduz exatamente isso. Então a gente tem uma fonte, né, que aqui no caso seria um transmissor, que passaria para uma linha de transmissão, para uma rede de casamento e para a carga, que no nosso caso seria uma antena. E por que é importante esse casamento? Porque, como a gente também viu em apresentações passadas, se eu tenho dois meios diferentes e uma onda eletromagnética, um sinal passando entre eles, eu vou ter parte desse sinal refletido, né, de volta, e isso pode causar tanto interferência no funcionamento do circuito, como também eu posso simplesmente perder essa energia, né, o que não é interessante para nenhum projeto de engenharia. Bom, e para a gente conseguir realizar esse casamento de impedância, a gente segue o teorema da máxima transferência de potência. E, basicamente, com isso, a gente tem que seguir essa relação que está citada aqui, que a impedância da carga tem que ser equivalente à impedância da fonte. Então, com isso, basicamente, o sinal não perceberia uma mudança de meio. Então, a gente o objetivo é tentar reduzir a reflexão do sinal para zero. Então, com isso, o que a gente minimiza também as cargas reativas, né? Quanto aos circuitos de casamento de impedância, a gente vai tratar alguns em específico, que vai ser a rede L, a rede Pi e a rede com divisor capacitivo. Primeiramente, falando aqui sobre a rede L, a gente tem que ela pode ter, pode ter a seção L invertida também, que no caso seria com esse ramo do capacitor estar localizado antes do indutor. E um detalhe para a gente chamar a atenção é que ela deve seguir essa relação, que o R1 deve ser menor do que o R2 sempre. Continuando sobre os circuitos de casamento de impedância, a gente tem a rede Pi, e ela geralmente é usada para combinar a alta impedância da fonte com a baixa impedância da carga. E eles são comumente usados em amplificadores de potência de radiofrequência e exatamente em válvulas, né? Aqui a gente colocou como tubo de vácuo, que também é um nome para válvula, e geralmente a gente precisa ter, né, essas impedâncias combinadas, e esse circuito dá conta disso. Lembrando também a configuração Pi, que é muito usada em circuitos elétricos, e a gente também tem que obedecer essa relação entre R1 e R2, em que R1 tem que ser maior do que R2. Continuando ainda sobre os circuitos de casamento de impedância, né, a gente tem a rede com divisor capacitivo, que é usada para transformar a impedância da fonte quando é menor do que a impedância da carga. Então, como que isso se dá? A gente tem esse circuito aqui composto por dois capacitores variáveis, né? A gente tem o controle desses capacitores aqui, no caso, para poder fazer esse tuning, né? essa sintonia, vamos dizer assim, e a gente tem aqui o R1 e, no caso, a carga, né? Então, a gente precisa também respeitar essa relação de que R1, neste caso,
para o split capacitor, a gente tem que R1 deve ser menor do que R2. Em paralelo aqui a gente tem um indutor, né? Então a gente forma um LC aqui paralelo, né? E aqui a carga que a gente quer alimentar, que no caso seria a antena. Agora a gente vai ver outros métodos para se atingir o casamento de impedância. A gente viu até agora circuitos para isso, né? Então a gente usando componentes e tal. Agora a gente vai ver dispositivos dedicados para essa finalidade. Nesse trabalho a gente vai tratar alguns deles. E entre eles a gente vai ter o CCBT, que é o Coaxial Cable Balloon Transformer, os Matching Stubs, Quarter Wavelength Transformer e o Series Matching Section. Bom, primeiramente falando sobre o CCBT, que é comumente chamado apenas como balloon, ele tem uma característica que ele pode ser aplicado para uma fonte, em uma fonte não balanceada com uma carga balanceada ao mesmo tempo. E essa relação da impedância, a gente consegue chegar até uma transformação de 4 para 1, por exemplo. Outro tipo aqui seriam os matching stubs, o stub é um circuito em curto que ele é construído para obter uma reatância no valor desejado. Então isso com esse comprimento do stub a gente consegue chegar em qualquer valor de reatância. A gente colocou aqui um exemplo mostrando ele para uma impedância de R mais J25 ohms. Então ali no caso a gente precisou de um stub com uma reatância de menos J25 ohms. E outro tipo seria o quarter wavelength, que é um transformador que é conectado entre a linha de transmissão e a carga da antena, no caso. E ele também é conhecido como seção Q. Ele combina a impedância da linha e com a impedância de alimentação da antena, para chegar nesse casamento de impedância. E a impedância da linha da transmissão do valor de Z0, do ZO, deve ser de valor igual a ZS vezes ZR. Continuando sobre o quarter wavelength, a gente tem, na verdade eu vou até voltar para corrigir uma coisa, a gente tem aqui que o valor deve ser igual a ZS vezes R vezes 0,5, é só uma coisa que ficou faltando. E aqui a gente tem uma imagem para poder descrever, né, os tipos diferentes, e aqui a gente tem outra para também descrever o quarter wavelength. Só que ele não, logicamente, ele não é perfeito, né? Existem desvantagens de utilizar esse tipo de método. E essas desvantagens são que ele deve estar localizado no ponto de alimentação da antena, ele também deve ter 1/4 do comprimento de onda que a gente está usando, e o valor da impedância deve ser especificado previamente, né? Aqui a gente tem, no caso, um exemplo para no caso de uma, né? Seria no caso de um stub, né? Aqui. E aqui a gente tem a carta de Smith, que foi tratada no slide passado, né? Na apresentação passada, que mostra justamente como a gente atingir o casamento de impedâncias através da técnica de quarter wavelength usando a carta de Smith. Seguindo um pouco mais em frente, a gente tem o Series Matching Section, que é justamente essa combinação aqui, que ela supera as desvantagens que a gente falou da aplicação passada do Quarter Wavelength, e por isso ela é muito interessante. E como conclusão, a gente tem mais uma ferramenta para poder entender as linhas de transmissão, né? A gente vem fazendo uma sequência de trabalhos em que a gente viu desde como que uma onda eletromagnética ela se comporta em meios diferentes, né? Em trocas de meios diferentes. A gente viu os parâmetros de interesse que a gente tem para trabalhar com as ondas eletromagnéticas e as linhas de transmissão. E dessa forma, a gente tem mais vamos dizer assim, a gente tem mais um método para poder manipular esse tipo de conhecimento e poder trabalhar com essas linhas já aqui
esse tipo de conhecimento ele é de suma importância para vários equipamentos que a gente tem hoje em dia, né? Não só linhas de transmissão de energia, né, potência mesmo, como também circuitos de RF, né? Por exemplo, internet e vários outros exemplos que nós temos aí no nosso dia a dia que são imprescindíveis. E a gente fica por aqui, as referências que a gente usou para esse trabalho estão aqui. Fiquem à vontade para poder checá-las. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.